Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial para te trazer sempre um bate-papo gostoso, descontraído e muito informativo. Você sabe, né? Esse já é o meu lema aqui, porque a gente tá na Vibe Mundial onde a gente vibra altas energias, né? Gisela Campiglia. Exatamente. Assim que eu pronuncio? A pronúncia seria Campiglia, mas depois Campiglia. não tem como ninguém seguir, né? Porque escreve diferente do que fala, né? Então italiano. É Campiglia, é italiano. Campiglia. Campiglia. A Gisela, gente, ela é palestrante de desenvolvimento pessoal, tem temas extraordinários e agora também é comunicadora da Vibe Mundial. Ela está aqui hoje para que eu apresente para vocês como comunicadora do programa A Lógica da Vida. Você está aqui na Vibe Mundial, qual dia e horário? Todas as quartas-feiras, às 2h30 da tarde, ao vivo, com vocês aqui, com muita alegria, com muito amor, trazendo conhecimento para que você possa se desenvolver, alcançar suas metas e ser mais feliz. Tanta coisa que a gente tem para falar quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, né? Exato, porque a gente tem que cuidar do ser humano como um todo, né? Não adianta a gente pegar só uma área, só outra, se nós somos um ser integral. Sim. Então, eu gosto de falar do corpo, da mente, das emoções, do espírito, né? Tudo é importante. Com certeza. E você que está nos acompanhando em 95,7 FM, também pode nos acompanhar pelo YouTube. Tem um jeito facinho que eu gosto de avisar vocês. Acesse o site vibemundialfm.com.br. Lá, além de você ouvir a Vibe Mundial, tem todos os links de aplicativos e, inclusive, se você clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Então, não tem desculpa. Ah, que bacana. Facinho, né? É gostoso, né? Que tem gente que tem mais essa capacidade de percepção visual e aí ela pode acompanhar também pelo YouTube, né? Exatamente. Hoje em dia é tudo vídeo, né? Tudo vídeo, a gente pode levar e também tem nos pacotes de celular, às vezes o YouTube está incluído, aí as pessoas ficam mais livres, né? Para poder ouvir, às vezes não quer baixar o aplicativo naquela hora, mas já baixa, deixa tudo, deixa a Vibe Mundial já no jeito. Deixa eu bater um papo aqui com a Gisela, porque a gente tem muito o que falar. E eu fiquei curiosa com o nome do teu programa. Sim. A Lógica da Vida. Como que você escolheu esse tema? Olha, esse tema eu escolhi através de um chamado, né, interior, porque sempre me deixou aquela pulga atrás da orelha, mas por que que as coisas acontecem dessa forma e não de outra? E querendo entender, porque se Deus é perfeito, né? Fez tudo tão perfeito, você sai na rua à noite, não cai uma estrela na tua cabeça, né? Tudo está verdade. no lugar certo, na hora certa, né? Então, eu sempre tive esse chamado para compreender qual que era a lógica da vida. E aí, com a vivência e os estudos, é claro, tem que estudar, né? Não é uma coisa assim de orelhada, tem todo um embasamento. Eu comecei a analisar, né, os fatos, os acontecimentos e relacionar tudo isso, né, com a física quântica, com a psicologia, com a bioenergia, com a metafísica. E comecei a entender, né, toda essa orquestração do universo para que as coisas possam chegar ao seu destino, né? Porque os caminhos são muitos, mas o destino é um só, a evolução, né? Sim. E aí as coisas vão acontecendo, se desencadeando, e com isso, quando a gente compreende, né, como é que as coisas funcionam, como são essas leis naturais que regem o universo, a gente pode usá-las a nosso favor. E com isso a gente vai errar menos e vai sofrer menos, né? Por favor, né? Quando a gente tem um entendimento de como o universo funciona, da espiritualidade, dos campos energéticos, a gente vai entendendo que está tudo conectado. Exato. E a gente é parte desse todo. Exato. Mas o nosso tema, nós escolhemos como tema falar de ansiedade. É verdade. Que é um dos temas que você aborda bastante no teu trabalho, com palestras, inclusive, né? Exato. A ansiedade vem tendo esse diagnóstico constante, mas você associa esta uma questão da atualidade? Nossa, totalmente, né? Apesar que, assim, a ansiedade, ela não é de todo ruim. Tá? Ela faz parte da natureza humana. Todos os sentimentos, aqueles que a gente não gosta muito, né? Eles são úteis para a nossa evolução.
E a ansiedade não é diferente. Sem ansiedade, a gente ficaria estagnado. Sim. Porque a ansiedade, ela é um sinal de alerta, né, que cria energia para que a gente utilize para realizar ações. Então, sem ansiedade, eu não faço nada. Eu fico na inércia, né? O problema é quando essa ansiedade está fora de controle. E eu achei muito pertinente, né, a gente comentar sobre esse tema, porque o brasileiro, né, ele lidera um ranking não muito saudável. É o povo mais ansioso do mundo, 26% da população, né? Tem resposta para isso? De acordo com a Organização Mundial de Saúde. Tem sim. Tem sim, eu descobri essa resposta, porque, de acordo com um estudo, né, do Jornal de Psiquiatria do Canadá, eles verificaram que quanto maior o uso de telas, celulares, né, computador, maior o nível de ansiedade. E o brasileiro, ele também lidera esse ranking, que ele fica, em média, 6 horas e meia nas telas, plugado em redes sociais, né, computador, esse tipo de coisa. Uhum. Então, existe sim essa relação, né, dele ser o povo mais ansioso, porque ele é o povo que fica mais grudado na tela, né? Tem essa relação. Mas tem muitas causas, sabe, que influenciam a ansiedade. Esse é um componente que eu identifiquei como um diferencial do brasileiro, né? Sim. Então, teve essa justificativa, mas, assim, tem muita coisa que influencia na gente ter ansiedade. E tudo que eu ensino, todos os temas que eu ensino, né, eu vivenciei, tá? É mesmo? Isso. Eu não gosto, né, e não confio em gente que ensina coisas que elas não vivenciam. Porque a gente precisa ter verdade, a gente precisa ter integridade no que a gente faz, né? Então, por exemplo, os meus temas de palestra, né, emagreça controlando a fome emocional. Eu desenvolvi um método, apliquei em mim, ele funcionou, virou uma palestra. Tá. Né? Então, tudo que eu ensino, eu já vivenciei, criei um método, porque eu acho bastante importante a gente ter essa didática, a gente criar métodos, porque não adianta você falar, olha, é por isso, é por aquilo, você precisa pegar a pessoa pela mão, ensiná-la passo a passo como é que ela vai resolver o problema dela, né? Então, assim, a ansiedade, eu passei quase 3 anos tomando ansiolíticos, né? E o que eu reparei? Que o que ia acontecer, a tendência era que a dose ia aumentar cada vez mais e não ia ter uma solução para o problema, né? Hoje em dia, o que acontece? O ritmo frenético da sociedade moderna, ele exige soluções imediatas, né? E os ansiolíticos, os antidepressivos, eles atendem essa necessidade. Então, é uma medicalização da vida. Em vez de eu procurar a causa da minha ansiedade, eu tomo uma cápsula, uma pílula, pum, né? Na velocidade da internet banda larga, né? Eu engulo aquele comprimido e eu mascaro o sintoma, né? Então, assim, em alguns casos, é sim recomendado, tá? Existe sim, por isso que esses medicamentos existem, né? Porque tem pessoas que realmente vão precisar tomar o antidepressivo, o ansiolítico. Mas ele não trata a causa, ele só mascara o sintoma. Então, o tratamento tem que ser completo. A pessoa precisa fazer uma terapia, a pessoa precisa fazer uma desobsessão espiritual, porque vinculado nisso você abre porta, né, sem querer, mas acaba ficando espiritualmente obsediado. E um dado alarmante é que 40%, né, dos medicamentos controlados no Brasil, que são vendidos, são os ansiolíticos. Eles vendem mais que antibiótico. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa para só tomar a pílula e não olhar para a causa do problema. Porque cada um tem um motivo que o leva à ansiedade. Sim. E a gente tem que saber quando essa ansiedade é saudável. Sim. Porque ela tem um momento de ser saudável. E o nosso corpo, ele dá sinais. Dá. Tem que prestar muita atenção no que o corpo está emitindo de sinais
que eu posso entender que eu tenho que ir ao médico, ou depois que eu fizer aquela palestra, eu vou ficar mais tranquila, por exemplo. Sim, sim. Ou depois do programa, correu tudo bem. Sim, não é? Sim. E tem que ter, né, essa coisa, essa empolgação, aquela certa ansiedade positiva, natural, né? O dia do teu casamento, a viagem que você está programando há anos, a viagem dos sonhos. Chegou o dia. Porque é isso, você fica ansioso tanto quando a situação é boa, quanto nas situações ruins. Vou fazer uma cirurgia delicada, né? Tem situações e situações. E realmente faz sentido você ficar ansioso. Mas até que ponto, né? Porque o ansioso, né? Ele vive tentando controlar o futuro através de pensamentos negativos e repetitivos, sem realizar ações. E sai do agora. Sai do agora. Então, um dos problemas é que ele perde, né, as coisas boas que tem no aqui e agora. Porque como ele não está aqui, ele não consegue captar. Ele está lá longe. E a verdade, a gente sabe, né, que tem a frase, né, o futuro a Deus pertence, né? Não é que a Deus pertence, é que o que você fizer hoje, né, vai refletir no seu amanhã. Então, se você não está aqui centrado, com foco, com lucidez, equilíbrio emocional no presente, como é que você vai plantar a semente hoje para poder colher no futuro? Não adianta ficar maquinando. E a coisa mais triste disso tudo, né, é que quando você fica alimentando esses pensamentos sobre a possibilidade de, no futuro, acontecer algo negativo, você está dando atenção para isso, você está colocando energia nisso e, infelizmente, você vai materializar exatamente o que você não quer que aconteça. Porque o foco está ali, não é? Aí você falou dos obsessores, do campo espiritual. Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que ter um olhar muito sério também para o que é espiritual e energético, né? Exato. Porque, atenção, né? Porque, na verdade, o que ocorre, né, é que os obsessores, eles pegam aquilo que já está em nós e alimentam aquilo fica potencializado, né? Então, assim, não adianta colocar a culpa no obsessor, tá certo? Se você não fosse uma pessoa que tivesse com ansiedade fora de controle, exacerbada, daquela forma que não é saudável, você não iria abrir essa frequência para fazer a conexão com o obsessor. Mas, se você está depressivo, né, ou você é ansioso demais, o que vai acontecer é isso. Eles vão grudar e, às vezes, nem por querer, simplesmente por sintonia, são atraídos como um ímã para a tua aura. E aí eles vão potencializar aquilo que você já tinha, né? Por isso que toda a desobsessão, ela acontece de dentro para fora. Né? Quando eu mudo a minha frequência, o que acontece? Eu saio da frequência do obsessor e ele não consegue mais se conectar comigo. E esse é um trabalho de exercício diário, né? Sim, e às vezes de levar no centro espírita, né, Samira? Porque se a coisa tiver assim, realmente a conexão for muito intensa, já estiver acontecendo por um tempo prolongado, pode ser que a pessoa não tenha realmente condição de reagir sozinha. Por isso que é importante ter esses lugares, centro de Umbanda, centro de Kardec, né, esses trabalhadores da luz, protetores espirituais, como alguns gostam de falar, porque aí eles vão afastar esses obsessores, mas é temporariamente, né? Eles vão conversar com esses obsessores e tudo, vão afastar e vão te ajudar, vão limpar a sua energia e te ajudar a você novamente se colocar em postura em outra frequência. E dessa forma o obsessor não vai mais colar em você. Mas se você não mudar... outro obsessor chega perto. Exatamente. Dá espaço para os outros, aí tem que ir de novo no centro espírita. Isso. Ou então frequente constantemente, seja sempre, né? Aí vai do dogma de cada um. Quando você percebeu que você tinha ansiedade, qual foi o insight que você teve? Olha, isso foi uma pergunta muito bacana, né, que você está fazendo, porque dentro da minha palestra, que eu desenvolvi um método para controle de ansiedade, o primeiro passo é você saber identificar quando é que você está entrando naquele nível de ansiedade negativo, porque você precisa identificar para você colocar o método em ação. Se você não percebe, como é que vai ser, né? E isso por isso todo mundo fala, né? A expansão da consciência e tudo isso. Porque, veja,
tudo que você não tem consciência, você não pode transformar, né? Então, é importante a gente ter consciência das coisas. Cada um tem um sintoma de ansiedade, porque cada um é único. Mas a gente pode sim passar alguns importantes. Um deles é aquele borboletas voando no estômago. Tchá, 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 tchá. Sabe aquelas borboletas, né, voando dentro do estômago? Quem nunca sentiu? Exato. Um outro é você ter aquela respiração curta, que ela fica só no tórax. Ai, mas sabe, e se acontecer aquilo? Nossa, e agora? Meu Deus! Né? Tá. Ela fica só aqui, não usa o diafragma, tá? Como o ansioso ele fica caraminholando pensamentos repetitivos, né, sobre um mesmo tema, uma outra coisa é começar a ter falhas de memória. Por quê? Porque o teu plano mental ele fica tão congestionado que a sua mente, como uma medida de proteção, apaga alguns registros. Olha isso! Ai, meu Deus do céu! Para dar uma folguinha, porque fica uma coisa muito, né? E isso também é porta para obsessão espiritual, né? Então, assim, ela vai apagando alguns registros para dar uma folguinha, porque ele fica, né, naquele ciclo repetitivo, com aqueles mesmos pensamentos sobre o que possa acontecer no futuro, né? Outra coisa pega no físico. Por quê? Porque como a mente não diferencia imaginação da realidade, é por isso que as meditações funcionam, não é verdade? Você fica lá meditando, uma coisa bem calma, e você acalma o teu corpo, melhora a tua saúde, melhora tudo, melhora. Ela não diferencia a imaginação da realidade. Sim. Então, quando você está nesse processo, o que acontece? Você fica com as mãos geladas, suando, entendeu? Tem gente que fica com formigamento nas extremidades do corpo, nos pés e nas mãos. Então, cada um vai ter o seu jeito, né, de manifestar esse sintoma de ansiedade em excesso. E aí, quando você captar isso, você precisa colocar o método em ação. Olha que legal, gente. Com certeza você aí do outro lado já entendeu muita coisa. Quem nunca, né? É verdade, Quem nunca? Aí, quando você está falando de ansiedade numa palestra, por exemplo, aplicando o teu método, automaticamente você acaba entrando em outros temas também, como da área espiritual? Ah, sim. A questão da mediunidade. Sim, sim. Eu entro e depende do local, porque como faço palestra em empresas também, eu preciso ter esse cuidado com o meu linguajar, né? Filtro, né? Isso, porque se eu chegar numa empresa falando de Jesus, né? De mentor, de protetor espiritual, os caras não me contratam nunca mais, né? Mas o que essa mulher veio fazer aqui? Exato. Então, como é que eu faço, né? Por isso que eu fiz o curso de física quântica, de metafísica, porque quando eu estou nessa situação corporativa, no mundo empresarial, eu posso trazer o mesmo conhecimento, mas usando um outro palavreado, né? E quando eu estou numa palestra minha mesmo, o pessoal sabe que a espiritualidade é a coisa mais importante da minha vida, né? Ou em centro espírita, eu faço em vários lugares, estive nos Estados Unidos agora, fazendo 2 palestras e tudo mais. Aí eu solto mesmo a coisa da espiritualidade, né, que é uma coisa muito importante, porque quando você cuida do teu espírito, você reflete isso no teu corpo físico, na tua vibração, na tua prosperidade, teus relacionamentos com as pessoas, com a família, com tudo, né? Então, por isso que eu acho que a espiritualidade é mais importante. Mas eu entro sim, porque a psicologia analítica também eu estudei por causa disso, sabe, Samira? Porque, veja, não adianta você entender de energia e de espiritualidade e você não entender o ser humano. Com certeza. Porque é com o ser humano que você está lidando. E cada um tem uma história, um mapa. Exato, e a coisa que mais pega na gente, na nossa vida, que atrapalha a realização das nossas melhores conquistas, são as emoções, né? É o campo emocional. Que a gente uma hora está angustiado, outra hora a gente está desanimado, outra hora a gente está revoltado, outra hora a gente está com ansiedade excessiva, e assim vai. E são esses aspectos emocionais em descontrole, né, que realmente eles vão atrapalhar as boas realizações da nossa vida, né? É bem por aí. Quando a gente está angustiado, a gente não sai do lugar. Porque até a mente começa a vibrar naquela angústia, né? Porque o teu pensamento está voltado àquilo. Sim. Que doideira esse. Como que foi nos Estados Unidos?
Olha, eu considero essa viagem, né, como um presente que eu recebi, né? E amanhã, no programa, que é amanhã, quarta-feira, às 14h30, ao vivo, aqui na Vibe Mundial, eu vou falar sobre a lógica da vida e eu vou usar essa viagem como um estudo de caso, tá? Ó, que legal! Exatamente, porque quando você começa a olhar a vida, né, considerando essas leis universais e percebendo tudo que está acontecendo, tudo que foi arquitetado pelo universo, aí a gente traz isso para a vivência, né, para a realidade. E aí eu vou mostrar para as pessoas como é que a lógica da vida me levou. Eu passei o furacão Milton lá nos Estados Unidos. Uau! Foi. Eu nem lembrei disso. Foi. Teve esse furacão, né? E teve em 15 dias, né? Teve dois furacões, né? Um era o Helena, mas ele não passou exatamente onde eu estava. Eu cheguei depois desse furacão Helena. E quando passou exatamente em Orlando, eu estava lá e era para eu estar lá. E todo mundo está no lugar certo, no dia certo, na hora certa. E a gente precisa entender a lógica da vida, entender o porquê daquilo, qual é o nosso papel e o que aquilo tem para trazer também de bom para nós, apesar de ser um furacão. E eu preciso dizer para você que eu não posso reclamar mas nada. Com furacão e tudo, tá? Eu fiquei em segurança total, né? E teve muito trabalho espiritual. Muito. Aí que você tem a certeza da espiritualidade atuando, não é? Sim. São nesses momentos também. A gente tem que ter um olhar para isso e não vibrar no medo. Exato. Isso foi o maior desafio, o medo e a ansiedade. Porque a gente não tem furacão no Brasil. Exato. Então a gente não tem essa vivência e os cuidados que lá eles têm. Exato. Então na hora que eu presenciei, né, esse furacão pela janela, né, você vê as árvores envergando até o chão, né, eu sabia, né, que o meu papel era ficar calma. Eu não podia me deixar envolver em desespero por causa do furacão, porque os mentores espirituais estavam lá e eu sabia que tinha um serviço para fazer. E com nervoso não dá para fazer bem nada, né? Não é só trabalho espiritual. Não. É incrível isso, né? O que você falou, você está no lugar certo, na hora certa, assim como nós estamos nesse momento. No lugar certo, na hora certa, porque algo tem que ser transmitido, algo tem que ser vivenciado. Isso acontece com a gente o tempo todo. Sim, e quando a gente está vivendo problemas também. Sim. Né? E aí é que eu acho que é o pulo do gato, é a gente conseguir perceber qual que é o aprendizado que a gente tem que fazer. Porque ninguém gosta de passar conflitos, problemas, ter grandes desafios, aquela montanha que você tem que escalar. Não. Mas na hora que você compreende a lógica da vida e vê qual é o aprendizado que você precisa fazer, o problema simplesmente desaparece, né? Como se fosse um milagre. Então é isso, né? Por isso que é importante a gente compreender a lógica da vida. Estar alinhado consigo mesmo, né? Eu acho que aí tem todo um canal que Sim. a gente se alinha e se centra no que tem que ser feito naquele momento. Exato. Né? Porque a gente passa por situações o tempo todo e a gente tem que tomar decisões o tempo todo. Sim. E a gente quer que a melhor decisão seja tomada. E olha, agora você falou uma coisa. A minha palestra estrela, né, como a gente fala no mundo dos palestrantes, a gente tem uma palestra estrela. E a minha palestra estrela é o segredo das boas escolhas. Ó, que legal. O segredo das boas escolhas. As decisões. Né? Porque hoje você é um resultado das escolhas que você fez no passado. E o milagre, né, de ter uma vida plena, cheia de alegria, saúde, boas realizações, depende das escolhas que você faz hoje. Então, o que você precisa fazer é escolher bem. E eu não queria escolher terminar o programa, mas agora eu vou ter que escolher, porque a gente segue regras. Tá certo. Gisela, obrigada, viu, Imagina, por sua presença. Quem isso. quiser te seguir no Instagram, qual é o caminho? É Gisela Campiglia. Gisela Glia. Gisela Campiglia. Facinho assim, gente. É Gisela Campiglia, como a gente está aqui falando. Exato. Não é? É. Obrigada, viu? Eu que Sucesso agradeço. para você. Amanhã, 14h30, tem a Lógica da Vida com a Gisela aqui na Vibe Mundial.
Te espero com todo carinho. É isso. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.